Olá! Segundo um estudo das Organizações das Nações Unidas, até 2050, mais de 68% da população mundial vai morar em áreas urbanas. Mas será que todo mundo vai encontrar um lugar para morar? É por isso que arquitetos e urbanistas vêm debatendo alternativas para diminuir o déficit habitacional, principalmente nas grandes cidades. É o que a gente aborda na primeira matéria de hoje. Dia 1º de maio de 2018. O desabamento do edifício Wilton Paes de Almeida, localizado na região central da capital paulista, chocou a população brasileira e chamou a atenção para o déficit habitacional na maior e mais rica cidade do país. O desabamento deixou 7 mortos, 2 desaparecidos e aproximadamente 455 pessoas desabrigadas, das quais 38% eram crianças ou adolescentes. O edifício estava ocupado desde 2012. O imóvel fazia parte do grupo de mais de 145 mil domicílios que se encontram na mesma situação por todo o Brasil, abandonados ou em litígio. A presença de terras ociosas no meio da cidade, terras que estão vazias, significa um uso, o não cumprimento da função social, ou seja, uma terra que poderia ser usada para habitação, para comércio, para serviços, usada para a população, acaba ficando abandonada. O fato fez aumentar a discussão sobre urbanismo social, que trata da consciência e necessidade de se repensar a formação de nossas cidades, a partir de estratégias e transformações urbanas, voltadas para a diminuição da pobreza, a inclusão social e a integração positiva das pessoas com o espaço urbano. A reforma urbana é, em primeiro lugar, garantir a chamada função social da propriedade, né? Ou seja, garantir que a propriedade urbana ela seja utilizada para finalidades sociais, que ela não seja fruto de processos especulativos. Significa também reservar espaços da cidade para aqueles que não têm renda para poder adquirir o solo, né, que são as chamadas zonas especiais de interesse social. São zonas, áreas onde fica definido que o uso prioritário é o uso para habitação de interesse social. A importância da sociedade para ampliar os compromissos do Estado para melhorar a qualidade de vida. Então, é muito importante ter projetos, mas com apoio da sociedade, e por isso o urbanismo ele não pode só estar voltado para as grandes corporações, para os grandes condomínios, mas ele tem que ter perspectiva de redução das grandes desigualdades que existem nas nossas cidades. As políticas públicas, elas são fundamentais, elas são uma carreira de relevo, né? Então, cada um que chega, ele tem que fazer sua parte, sua cota ali, né? E elas, sem políticas públicas, a gente não vai conseguir moradia social, a gente não vai conseguir infraestruturas adequadas. A implementação do urbanismo social vem sendo realizada em diversas cidades pelo mundo, mas a utilização não afeta somente a questão do apartheid habitacional. Um dos principais exemplos vem de um dos vizinhos do Brasil, Medellín, a segunda maior cidade da Colômbia. A cidade chegou a apresentar o mais alto índice de homicídio do mundo, atingindo o ápice de 380 homicídios por 100 mil habitantes no ano de 1991. Atualmente, a taxa de homicídios caiu para 20 por 100 mil habitantes, o que mostra que o urbanismo social também traz benefícios em outros aspectos das cidades, como a segurança pública, por exemplo. Medellín, que é o grande case na América Latina de transformação, saiu do fundo do poço e virou hoje uma das cidades mais inovadoras do planeta. Então é o grande caso referencial, né? Ao longo do século XX, com várias continuidades de gestão, conseguiu realmente transformar-se, né? Que é muito legal. Evoluções e você sempre vai um pouco para frente e vai um pouco para trás. Conseguir que o planejamento seja, além de lote a lote, que como a gente tem nossa lógica, essa é uma conquista da Colômbia. Estamos aprendendo a fazer uma coisa que chama reajuste de terrenos, que é pensar a cidade em bloco, não em prédio a prédio, terreno a terreno, proprietário a proprietário. No Brasil, o maior problema está concentrado na cidade de São Paulo, que recebe um título nada agradável, o de recordista no déficit habitacional, possuindo aproximadamente 13 milhões de habitantes e um déficit de 358 mil moradias, ou seja,
pessoas sem casa ou habitação adequada. No restante do país, o déficit é de mais de 6 milhões e 300 mil domicílios, para 33 milhões de pessoas, 16% da população brasileira. Esse número assustador é quase o mesmo que o total da população de países como Canadá, Afeganistão ou Venezuela. Mas será que o que falta é casa mesmo? Na verdade, matematicamente não é bem assim. O Brasil possui mais de 7 milhões de imóveis vazios, acima do número necessário para sanar a demanda de 6 milhões e 300 mil domicílios. Ou seja, tem mais casa sem gente do que gente sem casa. A necessidade de haver uma melhor redistribuição dos recursos públicos para os programas sociais. Fazer aquilo que a gente poderia chamar de inversão de prioridade. O que é inversão de prioridade? Ao invés de investir em túneis, em viadutos para carros, investir em corredores de ônibus. Ao invés de investir em prédios suntuosos, investir em habitação de interesse social. Requer também um poder público que esteja voltado para essas prioridades. O mercado, ele é muito bom para gerar riqueza, mas não para atingir nossos objetivos sociais. E se você adiciona isso, que a gente tem decisões públicas históricas que concentram o investimento em poucas áreas da cidade, a gente termina com a cidade que a gente tem, né? Uma cidade muito rica, mas muito pobre ao mesmo tempo, né? Então, riqueza não garante qualidade, não garante morar bem. Olha que prédio enorme! Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal esse prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito, tem de dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios... Para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Com um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. A tarefa de um professor não é simples. Afinal, ninguém nasce com um cartão de memória no cérebro. Não é possível inserir informações na mente dos alunos de forma automática. Ensinar é um processo que requer critérios, cuidados e método. Por isso, existem alternativas que facilitam esse trabalho. É o que a gente mostra na próxima matéria. Matemática, geografia, biologia. São disciplinas comuns à vida estudantil de todo aluno nas primeiras séries. E cada uma dessas disciplinas traz alguns conceitos universais, seja na escola privada ou na pública, seja aqui no Brasil ou no resto do mundo. Olha a matemática como exemplo. 2 mais 2 sempre terá como resultado o número 4. Este é um conceito universal. Mas o que não é universal é a forma utilizada para ensinar esse conceito. Esta pode ser diferente dependendo do professor ou da escola. E algumas escolas adotam um modelo de ensino estruturado. Trata-se de uma forma de ensino sistemática e explícita, baseada em estratégias didáticas que prevêem como o professor ensina. É um facilitador do ensino-aprendizagem dentro da sala de aula. E é cada vez maior o uso de algum sistema educacional estruturado nas escolas particulares. As instituições adotam aquele que vai ao encontro da filosofia da instituição. Essa escola, por exemplo, utiliza o sistema Mackenzie de ensino, cujo material didático se baseia em valores cristãos. A filosofia nossa é uma educação cristã, escolar cristã. Então esse é o primeiro diferencial, ou seja, aquilo que o material oferece, ele tem valores e princípios cristãos. Essa é a primeira parte. Do ponto de vista técnico, é um material muito alinhado com outros países. Por exemplo, o método fônico que nós utilizamos da parte da alfabetização, ele está muito, vários países, tanto Canadá, Estados Unidos, Finlândia, Inglaterra, vários países utilizam o método fônico, ou seja, estamos bem alinhados. O Colégio Gênesis Life
é mais uma instituição de ensino entre as 322 espalhadas pelo Brasil que utilizam o SME, Sistema Mackenzie de Ensino. Por enquanto, o material didático só está disponível na língua portuguesa. No entanto, já existem solicitações internacionais. Estamos recebendo também demanda de outros países, tanto na língua espanhola, a própria Espanha tem pedido, e outros países. Então está dentro do nosso planejamento, nós traduzimos o material e disponibilizarmos esse material. E esse é o ponto essencial do Sistema Mackenzie de Ensino: educar o ser humano para que ele tenha um desenvolvimento integral, usando o material didático alinhado com as melhores práticas pedagógicas. Eu gosto bastante porque eles fazem a criança raciocinar bastante. Então, tem bastante texto, tem bastante pesquisa, e eu acredito que isso incentiva a criança a exercitar bastante as funções do cérebro mesmo. Pega bem em cima de exercitar mesmo a criatividade e explora bastante a criança a pensar mesmo. O trabalho do arquiteto e urbanista está em muitos lugares e, principalmente para quem mora em grandes centros, basta parar um pouquinho que estará cercado de formas e estilos que podem variar bastante de acordo com o período, com o profissional, tendência ou outros aspectos. A diversidade pode estar ligada às referências que o profissional carrega. Neste sentido, a especialização surge como uma das possibilidades de aprimoramento na área. E foi justamente esse o assunto principal da aula inaugural da pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que reuniu professores e estudantes na capital paulista, discutindo as novas perspectivas dos profissionais desta área. Essa continuação dos estudos, após a formação básica em arquitetura e urbanismo, ela é fundamental, não só para a formação do próprio indivíduo, mas também pelas necessidades do que o mercado exige hoje. O impacto tanto do mestrado, quanto do doutorado, quanto da especialização é extremamente positivo, porque eu acredito que hoje um profissional, arquiteto e urbanista, não consegue ser de fato pleno e estar atuando no mercado de forma competitiva sem esse upgrade, seja na especialização, seja como mestre ou doutor. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie foi a primeira no estado de São Paulo e possui cursos com excelência internacional, de acordo com a CAPES, órgão que atua na expansão e consolidação da pós-graduação no Brasil. A Faculdade de Arquitetura e Urbanismo ela tem um programa de mestrado, de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, que tem curso de mestrado desde os anos 2000 e curso de doutorado desde 2006. É um programa que está inserido na CAPES como um programa de excelência, porque ele é nota 6, é um dos programas mais bem avaliados do país. Todos nascem com caminhos a serem percorridos, inúmeros, infinitos. E os tombos são inevitáveis, fazem parte do aprendizado. Cabe a nós mostrar que não é preciso ser o melhor. Para crescer, o importante é ser hoje um pouco melhor do que ontem, sucessivamente, e seguir com estas verdades. Não há limites para o desenvolvimento humano. As barreiras são quebradas com conhecimento, esforço e determinação. E estaremos sempre ao seu lado, ensinando, cuidando e aprendendo. Mackenzie, desde 1870, presente no que é essencial. Ok, o Mackenzie Movimento fica por aqui, mas eu te vejo na próxima edição com mais matérias que trazem informações e conhecimento para você. Até lá!